Olá pessoal, eu sou o Plínio e hoje nós vamos falar de Sim Meu Mestre, um RPG de mesa onde assumiremos o papel de esqueletos fazendo uma missão para um necromante. Bom, mas vamos começar pelo começo. O que é Sim Meu Mestre? Ele é um RPG de mesa feito por mim, onde os jogadores irão assumir o papel de esqueletos que foram invocados por um necromante para cumprir uma missão. O que é essa missão? Eu não sei, a gente vai descobrir enquanto a gente joga, lógico, como todo RPG. Precisamos de pelo menos 3 dados de 6 lados, um lugar para fazer anotações, algumas fichazinhas para anotar os nossos pontos de sorte, mesmo que isso, sinceramente, é opcional, você pode simplesmente anotar no papel. E outra coisa que é opcional é pelo menos um amigo, porque esse é um jogo que você pode jogar sozinho, ou você pode jogar com seus colegas sem nenhum problema. Quando você começa o jogo, você irá criar um esqueleto. Primeiramente, ele tem uma memória-chave. Essa memória-chave, ela é como a profissão dele. Então você pode fazer um esqueleto que é um espadachim, um bárbaro, um arqueiro, um mago, entre outros. Esse esqueleto, ele também vai ter um equipamento. Mesma coisa, pode ser uma espada, um kit de escalagem, ferramentas de ladrão, entre outros. Por último, ele tem pontos de sorte. Como eu falei, são umas fichinhas que nós podemos gastar para fazer diversas coisas nesse jogo. Ah, e antes que eu me esqueça, seu esqueleto ele tem a força de vontade. E o que é a força de vontade? A força de vontade é praticamente o que seria o HP nos outros jogos, né? Então, mas como ela funciona? Praticamente, sempre que você estiver enfrentando um desafio complicado, você vai fazer alguma ação. E se você falha nessa ação, o seu esqueleto ele perde a força de vontade. E isso é complicado, porque o feitiço que mantém o esqueleto no planeta, ele é mantido pela força de vontade do esqueleto. Então, se sua força de vontade chega a zero, esse feitiço se desfaz e o seu esqueleto volta para o mundo dos mortos. Ações são coisas simples que o seu esqueleto quer fazer, que não tem um resultado determinado e que adicionam um drama no jogo. Então, por exemplo, jogar uma moeda para cima e ver se é cara ou coroa não é uma ação porque não tem um drama envolvido ali. Agora, jogar uma moeda para cima tentando pegar a cara porque você está fazendo uma aposta que vai definir se a pessoa que está apostando com você vai te ajudar ou se vocês vão entrar numa briga, aí sim é uma ação. Mas como funcionam as ações? Então, sempre que você for fazer alguma coisa que é dramática e o resultado é incerto, você pega um dado de 6 lados e você rola. Se o resultado for 1, 2 ou 3, você falha na ação. E aí você assume, tem que lidar com as consequências da sua falha. Agora, se for 4, 5 ou 6, aí você tem sucesso na sua ação e recebe o benefício disso. Aí você pensa, bom, mas aí é simplesmente um 50-50. Como que eu faço para melhorar minhas chances, né? Aí que entram os equipamentos e as memórias-chaves. Se, enquanto você estiver fazendo uma ação, uma memória-chave puder ajudar, então, por exemplo, eu estou procurando pistas do paradeiro de uma pessoa desaparecida e eu tenho uma memória-chave de investigador, essa memória-chave me ajuda. Então, eu adiciono um dado a mais, rolo os 2 dados e pego o melhor resultado. E os equipamentos funcionam da mesma forma.
Se você tem fazendo alguma coisa e um equipamento pode te ajudar, você adiciona um dado por esse equipamento. Então, um espadachim lutando com espadas, adiciona um dado. Mas, melhor ainda, se você tiver um equipamento e uma memória-chave que te ajuda, você adiciona um dado para cada um desses. Então, eu queria fazer um espadachim com a espada da família, vai rolar 3 dados e pegar o melhor resultado. Então, assim que funcionam as ações simples. Agora, os desafios são um pouco diferentes. Os desafios são coisas que você não consegue completar com simplesmente uma ação. Você precisa de um conjunto de ações para ser bem sucedido neles. Então, digamos que você está rastreando uma pessoa desaparecida. Poderíamos considerar que isso é só uma ação para você achar o rastro? Sim. Mas também podemos considerar que você precisa de uma ação para achar o rastro, outra ação para conseguir seguir e outra ação para descobrir que esse rastro ele está ali para te enganar e tem um outro rastro que é o real. E os desafios eles são assim, eles têm um número de sucessos que você tem que atingir para completá-los. Mas cada vez que você falha numa ação dentro do desafio, você perde um valor de força de vontade dependendo da dificuldade do desafio. Então, num desafio fácil, você às vezes precisa de 2 sucessos para completá-lo, mas cada falha você perde um ponto de força de vontade. Os desafios eles trazem maiores recompensas, pois além de você atingir qualquer objetivo que você esteja tentando, você ainda ganha memórias partidas. A memória partida é praticamente as memórias de outras pessoas que faleceram, que o seu esqueleto vai acumulando, e quando ele acumula bastante, ele pode usá-las para ou aprender uma nova memória-chave, conseguir uma nova profissão, ou para achar um equipamento deixado por um outro aventureiro, outra pessoa, e aprender a usá-lo. Sorte. E também, para o seu futuro, eu lhe desejo isto. Intrepidez. O que é a sorte? O seu esqueleto, como ele foi trazido de volta à vida, ele tem um pouco de controle sobre a sorte que gira ao torno dele. Então, sempre que você estiver fazendo uma ação, você pode gastar um ponto de sorte para rolar novamente se você tiver falhado. Você pode gastar um ponto para adicionar um dado na ação. E, se o seu esqueleto ficar sem força de vontade e chegar a 0, você pode gastar um ponto de sorte para que ele recupere 5 pontos de força de vontade e continue no mundo dos vivos. O oráculo, ele é praticamente uma ferramenta que nós usamos para responder uma pergunta de sim ou não. Então, por exemplo, digamos que o nosso esqueleto ele está numa floresta e eu, como jogador, eu quero saber: será que tem alguma criatura escondida nos matos ali da floresta? Então, o que eu faço? Eu pego um dado de 6 lados, rolo e comparo ele com a tabelinha do oráculo, onde se você tira um 1, você tem um não extremo, que quer dizer que não só a resposta é não, como tem um motivo muito bom para isso. Pode ser um simples não, então resposta é não. Pode ser um sim e pode ser um sim extremo. Então quer dizer que é sim e tem um motivo muito bom para isso. No nosso exemplo da pergunta, será que tem uma criatura pronta para nos atacar aqui na floresta? Se nós tiramos um não extremo, por exemplo, isso quer dizer que não e tem um bom motivo para isso. Então pode ser que não tenha uma criatura aqui, porque na realidade nessa floresta tem um caçador de monstros que está rondando por aí. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos encontrá-lo e somos um esqueleto. Ele com certeza vai querer acabar com a gente. E um sim extremo pode dizer que não só tem uma criatura ali, como ela esteve nos seguindo há algum tempo. E se ela não nos atacou ainda, pode ser que ela tenha um motivo muito bom para não ter nos atacado. Pode ser que ela esteja observando, tentando descobrir o nosso ponto fraco. Mas, além disso,
nós temos outras tabelas aleatórias. Nós temos um gerador de evento, que nós rolamos o dado para saber se, enquanto nós estamos fazendo alguma coisa, acontece uma coisa boa, uma coisa ruim, se o clima muda, talvez o tempo se feche e vem uma tempestade, um deslizamento de pedras, um fogo na floresta. Pode ser que um novo personagem apareça, ou que nós achamos um novo local de interesse ali. Temos um gerador de locais, que pode simplesmente falar que estamos num pântano, num lago, num rio, numa cachoeira, num oásis. E temos um gerador de ponto de interesse. Pode falar assim, nessa floresta você encontra um cemitério, ou uma ruína, um forte, um campo de guerra, ou quem sabe uma cidade no meio das árvores. Também temos um gerador de aventuras, onde nós rolamos na tabela para gerar um verbo, um sujeito e um antagonista. Então, por exemplo, a gente pode rolar aqui e descobrir que a gente tem que derrotar, que é o nosso verbo. Derrotar o quê? A gente rola o constructo, que é o nosso sujeito. E quem vai tentar nos impedir é o mago. Então pode ser que nós estejamos indo destruir um novo construto que o mago está fazendo, mas o mago não vai deixar que nós simplesmente cheguemos e acabamos com todo o trabalho dele. E a gente pode gerar o gerador de locais para falar assim, onde está esse mago? A gente pode rolar e falar, ele está nas ruínas antigas dentro do vulcão. Então isso dá muita margem para nossa imaginação. Esse é o Edgar. Ele é um esqueleto que ele é um caçador. Essa é a sua memória-chave. E o seu equipamento é um arco e flecha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o sistema e gerar uma missão para ele. Primeiro gerar o verbo. Então, a primeira coisa é recuperar. Recuperar o quê? Recuperar a mensagem. E qual o antagonista? Aventureiros. Então, o que eu penso é praticamente que o necromante ele chega lá. Vem a mim, Edgar. Edgar ele se aproxima, se ajoelha. Eu tinha uma comunicação secreta com os chefes dos goblins da região, mas parece que um grupo de aventureiros acabou de destruir a vila do chefe dos goblins e assassinou o chefe. Então eu preciso que você recupere a mensagem que esses aventureiros pegaram do chefe, pois isso não pode cair nas mãos do rei. Ela balança a cabeça. Sim, senhor. Então, nós temos a nossa missão. Nós precisamos saber onde foi o último local que os aventureiros foram vistos. Então, o último local que eles foram vistos foi na floresta. Então, temos aqui o Edgar. Ele está caminhando na floresta. Ele vai tentar fazer uma ação para achar os rastros dos aventureiros. Então, como ele é um caçador, ele rola um dado a mais. Então vamos lá. Então ele rolou 2 dados, mas teve um sucesso. Quer dizer que ele encontra os rastros e ele vai seguindo através da floresta. E eu acho que esses caçadores eles estão em algum lugar específico, um ponto que eles pararam, talvez para descansar. Então vamos rolar os dados e ver. Gerar um ponto de interesse. Então acho que é uma torre abandonada, onde eles estão descansando. Temos aqui três aventureiros. Eles estão aqui na torre. Você vê que ela está quebrada.
E ali no meio eles têm uma fogueira. E o Edgar ele vai tentar se esgueirar. O Edgar ele vai se aproximando. A gente tenta. Vamos rolar aqui. E temos uma falha. Que quer dizer que nós perdemos um ponto da nossa força de vontade, mas também que os aventureiros eles ouvem. Então eles todos olham pro Edgar. Um esqueleto, peguem suas armas. Então todos eles sacam suas espadas. E agora a gente vai começar um combate. E os combates, eles também são desafios. Então, como são 3 aventureiros, eu vou definir que esse é um desafio extraordinário. O Edgar rapidamente ele pega uma flecha e ele atira para acertar esse cara aqui. Então nós rolamos 3 dados, um pelo caçador e um pelo arco e flecha, e nós temos 2 sucessos. Como o desafio 6 a gente acabou de dar 2 sucessos, considero que cada um deles conta como 2 aqui. Então ele grita e cai, mas os colegas dele não deixam simplesmente assim, então eles avançam e vão bater no Edgar. E agora, como ele tá no mano a mano, eu acho difícil ele usar um arco e flecha. Então ele meio que vai na mão. A especialidade de caçador ele ajuda, porque eu imagino que tem algumas situações que os animais se aproximam e o caçador tem que conseguir desviar com suas próprias habilidades. Então vamos rolar 2 dados e nós falhamos. Então ele já perde mais 2 pontos de força de vontade. Ele tem 7 no total agora. E ele tenta dar um soco em um desse carinha aqui. Ele vai, vamos rolar de novo. E a gente falha novamente. Então o Edgar ele tá ali. E esse cara ele vai bater nele. O Edgar novamente vai tentar desviar, contra-atacar e tentar se afastar um pouco. Então vamos rolar aí 2 dados. Não, melhor, eu vou rolar 3 dados, porque eu vou gastar um pontinho aqui de sorte. Então vamos lá. 3 dados. E 2 sucessos. Quer dizer que esse cara aqui, ele morre. O Edgar ele se afasta. E ele pega o arco e ele vai atirar no último. Eu vou gastar mais um ponto. Eu só tô com um toquezinho aqui, mas imaginei que eu coloquei 2. E atirar uma flecha nele. Então, 3 sucessos. Então, esse aqui já era. Superamos os 6 sucessos do desafio. E derrotamos os inimigos. Com isso, quando vocês souberam o desafio, nós recuperamos 2 pontos de força de vontade. Então, agora temos 7 novamente. Recebemos 3 memórias partidas. E, mais importante, nós investigamos os corpos e achamos a mensagem, completando assim a missão. Então, é praticamente isso. Assim que funciona o sistema. Espero que tenha sido simples para que vocês entendam como ele funciona. E, se gostaram do sistema, esse sistema ele está disponível gratuitamente no link que eu vou deixar na descrição. E, se gostaram do vídeo, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E se tudo der certo, logo logo nós teremos mais vídeos como este aqui no canal. É isso aí, pessoal. Bom dia para vocês.